Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar para vocês a atividade 3B do Ler e Escrever, do volume 1, tá? Que é alterando o discurso direto e o discurso indireto. Que a gente veio de uma sequência onde a gente falou sobre essa questão, né, do discurso direto, que é aquele que eu mesmo falo, né? O que eu sinto, o que eu penso, e o discurso indireto, que é o narrador falando em nome do personagem, falando em nome da pessoa que está dando o depoimento, né? Vamos lá. Atividade 3B, alterando o discurso direto e indireto. Então, se a gente estivesse, né, em aula, na sala de aula com os colegas, a gente iria fazer essa atividade em dupla. Nós vamos ler o trecho do texto A Reinação da Igualdade, de Monteiro Lobato. A gente vai ler só um trecho, tá? Desse texto. E observar que há trechos com marcas diferenciadas, que são usadas por você a seguir. Então, que serão usadas para a gente na sequência. Então, no texto tem alguns trechos que vão estar em negrito, como a gente pode ver aí, e outros que vão estar sublinhados, né? Esses trechos vão ser usados por nós para a realização da atividade na sequência, tá bom? Então, a Reinação da Igualdade, de Monteiro Lobato, é um trecho, né, que a gente está lendo desse texto, né, desse livro. Então, vamos lá. Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem de Dona Benta, suspendeu o espetáculo daquele dia. Chega por hoje, disse ela. Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida. Tem de ser a conta certa, nem mais e nem menos. Quem come demais tem indigestão. Amanhã o senhor Visconde continuará o espetáculo. Mas, no dia seguinte, o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem, na ponta da língua, as tabuadas escritas nas laranjeiras. De modo que os meninos passaram o dia no pomar, chupando laranja e decorando os números. Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina de muito boa cabeça, como dizia tia Anastácia. Pedrinho, que não quis ficar atrás, esforçou-se decorando também todas as casas, embora errasse algumas vezes, sobretudo no 7 vezes 8. Cada vez que tinha de multiplicar 7 vezes 8 ou 8 por 7, parava, engasgava ou errava. O meio de acabar com aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma de sua mão. 7 vezes 8 dá 56. Estavam no mês de junho e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas, como para apanhar uma laranja fosse necessário recitar sem o menor erro as casas das tabuadas escritas na casca das laranjeiras, o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo de uma vez. Ficaram desse modo tão afinados que tia Anastácia não parava de abrir a boca. Parece incrível, dizia ela. Que laranja de melhor resultado que palmatória, é? Eita, nós, hein, se dá. Com, com palmatória, no meu tempo antigo, as crianças padeciam, custavam aprender. Agora, com as laranjas, esses diabinhos aprendem matemáticas brincando e até engordam. O mundo está perdido, viu? Credo. Mas, se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? Perguntou-lhe a menina. Eu sei, porque quando um canta um número, os outros não corrigem. Corrigem, boba, corrige errado. E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro. E o Visconde os fiscalizava a todos. Ficaram tão sabidos que no terceiro dia, o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o espetáculo. Depois do café do meio-dia, que eram sempre às 2 horas, todos se sentaram nos seus lugares e o Visconde começou. Os números vão hoje brincar de igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado de uma porção de números que se somam, diminui, multiplicam ou se dividem entre si é igual a outro número, ou ao resultado de todos os outros números
que também se somam, divide, multiplicam, se divide entre si. 5 mais 4 é igual a 9, por exemplo. É uma igualdade das mais simples. Está aqui, já é menos simples. Escreveu na casca do quindim, donde a tabuada já se havia apagado. 4 mais 8. Menos 6 é igual a 8, menos 4 mais 2. Nesta conta, temos duas continhas separadas pelo sinal de igual. Vou botar as duas dentro de uma rodela para ficar menos atrapalhado e escreveu a conta. A primeira continha antes do igual chama-se o primeiro membro da igualdade. A segunda continha depois do igual chama-se o segundo membro da igualdade. Fazer essa conta é fácil. É só ir somando e diminuindo o que entrar pelo caminho. Vamos ver quem acerta. Bom, então aqui, né, nós lemos o texto que fala sobre aritmética, sobre matemática, sobre as igualdades, inclusive teve uma sequência normal recente que falava sobre isso também, né? E agora nós temos a atividade para realizar. Releia apenas os trechos em negrito. Eles mostram diálogos entre personagens escritos no discurso direto. Então, é o próprio personagem falando. E em seu caderno você vai passar para o discurso indireto. Então, o primeiro trecho é esse aqui, ó. Chega por hoje, disse ela. Quem quer, que é no caso aqui a dona Anastácia, né? Quem quer aprender demais, acaba não aprendendo nada. Estudo é como comida, tem de ser a conta certa. Nem mais e nem menos. Quem come demais tem indigestão. Então, nós vamos passar esse trecho que está no discurso direto, que é ela falando chega por hoje, e fala essa frase, né, para um discurso indireto. Então, como que ficaria aqui? Dona Benta pediu para encerrar por hoje, alegando que quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estuda é como comida, tem de ser a conta certa, nem mais e nem menos. Quem come demais tem indigestão. Porque, na verdade, somente a primeira fase que dá bem a entender que é ela quem está falando. Chega por hoje. Né? Então, aqui a gente mudou para a Dona Benta, pediu para encerrar por hoje. Por que que ela pede para encerrar, né? Alegando, daí ela vem com a frase que quem come, que quem quer aprender demais, acaba não aprendendo nada. E aí o restante ele pode permanecer igual, porque é uma frase, né? Não é uma fala, uma opinião dela, um sentimento. Então ele permanece igual, né? O que a gente precisa mudar é esse trechinho inicial, tá bom? Eu espero que vocês consigam entender essa mudança aí. Aí, na segunda atividade, ainda da letra A, nós temos esse trecho aqui, ó. Mas se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? Perguntou-lhe a menina. Eu sei, porque quando um canta um número, os outros não corrigem. Corrigem, boba, corrige é errado. Né? Então, aqui nós temos o discurso direto da menina com a dona Anastácia, e a gente tem que transformar em discurso indireto, o narrador falando, tá? Então, tentem fazer aí, né? Põe uma pausa no vídeo, tentem refletir como que poderia ficar essa frase para vocês fazerem no discurso indireto. A menina perguntou a Anastácia como que ela sabia que eles não sabiam tabuada se ela, entre parênteses, Anastácia, não sabia aritmética. Anastácia falou que sabia porque quando um cantava um número, os outros não corrigem. E a menina chamou a Anastácia de boba e disse que corrige está errado, que é corrigem, né? Que corrige era errado, né? Então, aqui a gente fez por partes, né? Tem que fazer por partes, parágrafo por parágrafo, a alteração do texto, né? Do discurso direto, que é o próprio personagem falando, para o discurso indireto, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido, mas se não conseguiu, não tem problema, né? Façam a correção e à medida que a gente vai fazendo essas atividades, vocês vão se familiarizando cada vez mais com essa mudança de discurso, né? Porque essa mudança não é tão simples, porque ela precisa não só mudar para o narrador falando, mas aí muda a concordância do verbo, né?
a primeira pessoa para a terceira pessoa. Então, tudo isso tem que estar certinho para poder ficar uma frase correta e com sentido. Agora, na atividade B, os trechos, né? A gente vai observar os trechos sublinhados, que é aqueles que têm um risquinho embaixo. Eles revelam a fala dos personagens de modo indireto. Então, ali é o narrador falando. E a gente vai passar para o caderno, né? Para o livro, no discurso direto. Então, tá aí indireto, narrador falando, e eu vou passar para o direto, que é o personagem. Então, a frase é essa daqui, ó. Mas, no dia seguinte, aí o que está grifado é: Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem, na ponta da língua, as tabuadas escritas na laranjeira. Como que fica isso no discurso direto? No dia seguinte, o Visconde disse: só recomeça o espetáculo depois que todos souberem, na ponta da língua, as tabuadas escritas nas laranjeiras. Ficou certinho, né? Transformar de indireto para direto parece ser mais simples, né? Mas às vezes depende muito da frase, da maneira como ela tá, do verbo que está sendo usado, tá bom? A outra que tinha lá é o sabugo aritmético disse: vou recomeçar o espetáculo, né? Então era uma outra frase que estava grifada aí, né? Sublinhada, perdão, e que também tem que transformar em discurso direto, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Não se preocupem se achou difícil, a gente vai ter outras atividades desse tipo. No sexto ano também isso é muito trabalhado, fiquem tranquilos, que isso é uma maneira de vocês entenderem que existe dentro de um texto discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é aquele que o próprio personagem fala, coloca seus sentimentos, coloca suas emoções. E o indireto é aquele, né, que o narrador dá voz ao personagem, ele fala em nome do personagem, né? Mas à medida que a gente vai fazendo essas atividades, vai se familiarizando, vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Gente, muito obrigada. Espero que tenha dado para resolver a atividade aí e até a próxima aula. Se cuidem!